A gente tá hoje aqui pra falar dessa data tão marcante, sim. né? Que é o aniversário do Michael. E vou falar agora já é o aniversário do Michael. E a gente ouve falar muita coisa. Então eu queria, enfim, você tem muito conhecimento sobre o assunto, sobre a história dele, de vida dele. Então eu queria que você ficasse muito à vontade pra contar tudo. E a gente pode entrar também nos assuntos polêmicos, porque eu acho muito legal o conhecimento que você tem. Eu sempre vejo, quando você posta no Twitter, eu sempre vejo... tipo, você pega a sentença, aí você destrincha a sentença. Você lê o processo. Você vê o nome do cara, e a lei tal, e o juiz tal, que falou tal coisa. Fala, meu Deus, essa pessoa não dorme. E, então, até nessa parte eu acho legal. E até pra explicar pra galera, porque às vezes a pessoa fica nessa de... eu gosto do artista, mas a vida dele é controversa. Então a gente pode explicar tudo o que você já sabe sobre isso. Eu acho que existe uma discussão que é recente, que é muito válida, que é o lance de quando um artista que a gente admira faz uma coisa que a gente desaprova, até que ponto a gente abre mão da obra daquele artista. Esse tipo de discussão eu acho válida. Mas eu acho que, em alguns casos, como é o caso do Michael, existiu uma situação que... De injustiça, né? De injustiça, que não se sustentou e que acabou, né? Saiu um documentário, vamos parar de tocar o cara aqui, tocar aqui, tocar aqui. As pessoas vão ouvir Michael pro resto da história. Essa galera migrou pro streaming. E resultado é que o Michael é o no topo do nono chart. artista mais tocado no último ano entre os vivos. Tipo, o público vai ouvir Michael. Eles querem ouvir Michael. Sim. Isso começou a ficar mais forte recentemente por conta do documentário que teve, né? Foi isso? Foi. Com aquele lá da Oprah lá? Isso. Mas é uma coisa que, se você parar pra pensar, o Michael enfrentou várias vezes ao longo da vida dele, assim, algum tipo de cancelamento, algum tipo de, sabe, de reprovação. E em algumas ocasiões, coisas que nunca não faziam sentido, que não tinha nem relação com ele. Porque o Michael é um artista que ele vem... Há quem diga que a indústria da fofoca ganha força por conta do Michael. Porque se você pegar artistas dos anos 70, 60, você tinha lá, tipo, a grande lenda de que Marilyn Monroe morreu. Ela foi assassinada ou ela se matou? Sabe, tipo, mataram ou ela se matou? Acabou. Aí o Elvis não morreu, ele está escondido. Então tinham esses tabloides e tal. No caso do Michael, a história... Ele ainda era muito novo quando começaram as histórias e um monte de especulações e tudo mais. Então, sempre que saiu uma especulação, uma parcela do público desaprovava e outra entendia que aquilo podia ser só para vender. Então, o lance do documentário, ele meio que é o pior ponto, porque é um assunto muito sério. O cara não tá mais aqui. Com declarações muito sérias. E de um assunto que é tipo... Eu acho muito bizarro como alguém chega e fala, vou fazer um documentário. Fala, pronto. E vende como uma verdade, sabe? Porque não tem um depoimento de alguém do FBI. E o FBI, isso é um documento também que é público. O Michael foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Com quebra de sigilo de telefone, bancário, virtual. Ele teve HD, computador, tudo. Investigado, entraram em Neverland e reviraram todos os... O Michael tinha um acervo, ele tinha um cinema, então ele tinha um acervo de vídeo que foi... Demoraram muitos anos investigando e a conclusão é de que não há traços do crime. Não há nada que ligue o indivíduo Michael aos crimes que acusaram. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que, assim, independente dele ter feito um acordo no primeiro caso, e até o ponto que ele foi julgado no segundo, nenhum desses momentos, se fosse encontrado um vestígio, o Michael seria processado e ele seria levado... E se fosse comprovado, ele seria preso. Uma coisa não apagava a outra. Sim. Mas aí o documentário foi vendido dessa forma, como uma verdade absoluta. E quando você começa a contestar e ver algumas coisas no documentário, você fala, poxa... Não tem fundamento, né? E não é nem só questão de não ter fundamento. Eu penso que o meu questionamento principal, que foi uma parada que eu questionei lá quando a gente foi fazer a divulgação e a galera nas rádios e na TV mesmo, porque o pessoal, às vezes, é um tema, não tem como fugir. E eu falava, cara, o mundo inteiro inveja
O mundo inteiro fala que o FBI é o serviço de inteligência mais incrível do mundo. Sim. Que o sistema judiciário americano é infalível. Que vocês... Aí eu peguei e falei, cara, então me explica. Porque o cara hoje, com 40 e tantos anos, fala que foi abusado. Mas esse mesmo cara, então, enganou promotor, investigador do FBI, psicólogo, juiz. Ele enganou todo mundo quando ele tinha 9. Porque ele defendeu o Michael. Aí com 20 e poucos ele engana todo mundo de novo porque ele defendeu o Michael. Então agora ele tá falando a verdade? Então vocês têm um problema muito sério, porque se vocês conseguem ser enganados por uma criança de 9 anos e enganado pelo mesmo cara com 20 e poucos, para agora ele falar a verdade, tem alguma coisa muito E a galera, errada. quando você falava isso? Puta, é incrível, porque eu sempre falo pra Priscila, eles param o assunto ali na hora. E eu nunca sei como desenvolver o assunto depois, porque eles eles não viam. Eles paravam e ficavam... Não dá um pano pra você desenvolver. Oh, damn, man. E aí Tela azul. Aí eu ficava... E eu fico meio tipo, ok. Porque eu não sei qual é o próximo passo da Sim. discussão. Porque isso é uma coisa que eu penso muito. E eu acredito muito nisso. E assim, independente dessa questão, porque como eu sempre falo, se alguém chegar e falar, olha, fui vítima disso, ela tem que ser ouvida com cuidado e com respeito. Então, quando rolou o documentário, eu falei, eu vou ter que ver esse negócio. Eu vou ter que ver e eu vou ter que tentar deixar minha mente o mais zerada possível pra eu assistir. Pra ser imparcial. Então, quando eu assisti, eu fiquei muito mal. Porque eu absorvi aquelas informações, mas ao mesmo tempo eu ficava, não pode ser verdade. Mas eu também não posso descredibilizar de cara uma informação porque eu gosto do cara. Então eu recebi, fiquei mal, assim, e fui começar a destrinchar aquele negócio. E aí o que eu sempre digo, assim... Isso é ao redor do mundo, tem um monte de lugar. Inclusive, tiveram países que compraram um documentário e depois não passaram porque acharam que foi vendido como um documentário, mas não é bem um documentário. Porque tem uma narrativa muito... São 4 horas. Que nem eu tava falando na rádio. Pô, são 4 horas. E aí eles ficam mostrando o Michael ensaiando, cantando. Aonde isso... Sabe? De que forma isso colabora pra contar uma história de uma maneira, sabe? Então é nítido que eles têm uma narrativa que conecta a gente com aquele Michael que todo mundo conhece e gosta. E aí depois tenta quebrar. E aí é tudo muito fake a forma que é feito. Porque tem informações que depois eles tiveram que assumir que estavam erradas. Vocês que ficaram com a gente até agora, interaja com esse vídeo, deixa seu like, deixa o seu comentário.